mês de outubro, nessa temática, a oração, o desafio da fé. E resumindo o que nós aprendemos, temos aprendido sobre Jesus ser o centro de nossas orações, entendendo que tudo é sobre Ele. Tudo é sobre a pessoa de Jesus e a sua obra. A oração não tem a ver com as nossas necessidades. A oração tem a ver com Jesus, sobre aquilo que Ele quer fazer sobre cada um de nós. Mas nós aprendemos também, nesse diálogo, a abertura para expressarmos nossos anseios, medos e esperanças, e sabemos que Ele abençoará. Nós sabemos que Jesus é o centro, mas nesse diálogo com Ele, nós podemos expressar quais as nossas necessidades, anseios, medos e esperança. E temos a convicção que Ele sempre vai responder às nossas orações. Ele vai nos abençoar. É interessante que nós aprendemos essas duas realidades. Jesus é o centro e nós podemos pedir a Ele. Mas é uma linha muito estreita entre essas duas realidades. Quando nós aprendemos a a aprender a colocar a nossa necessidade, há uma grande possibilidade de simplesmente tirarmos Jesus do centro e colocarmos apenas a nossa vida. E voltarmos ao entendimento que orar é apenas expressar as nossas necessidades. E aí, mais uma vez, nós tiramos Jesus do centro e passamos a colocar a nossa vida. E aí surge uma pergunta: como podemos manter as nossas orações cristocêntricas, sem riscos de sermos o foco? Como que nós poderemos manter Jesus no centro? Mesmo entendendo que nós podemos colocar anseios, medos e esperanças. Mas como nós podemos fazer isso sem tirar Jesus do centro? A resposta: conter em nossas orações a realidade e a necessidade de outras pessoas. Uma forma que nós não iremos tirar Jesus do centro, colocando a nossa vida, é entendendo que nós podemos interceder por outras pessoas. Nós podemos orar por elas. Uma fácil resposta que revela o nosso último grande desafio: tirar nossa vida do centro e praticarmos alguns tipos de oração. Nosso desafio é aprender a oração empática. O que eu chamo de oração empática é você literalmente ter empatia com o sofrimento do outro, empatia com a necessidade do outro, e aprender que não apenas você tem necessidades, mas você sentir a dor que o outro está sentindo. A oração altruísta, que muitas vezes nós temos a necessidade de pedir alguma coisa para Deus, mas reconhecer que a necessidade do outro é maior. E muitas vezes nós temos a mesma necessidade, precisamos da mesma bênção, mas nós não iremos orar por nós. Nós iremos orar para que o outro seja abençoado. A oração terceirizada, nós sabemos que pessoas precisam de Deus, precisam de uma resposta de oração, mas essas pessoas não irão orar por si mesmas. E é preciso assumir a responsabilidade de orar por elas. A oração parceirada. Literalmente temos parceiros de oração. Temos pessoas que podemos compartilhar com elas os nossos anseios, medos e esperanças, na certeza que elas irão orar por nós. Da mesma forma, pessoas irão pedir algo para nós, mas nós iremos apresentar em oração. Enfim, a oração autocentrada, não em nós, mas entendimento que outras pessoas precisam também da intervenção divina. A decisão de colocar-se em oração e focar necessidades alheias é uma das principais marcas da oração cristocêntrica. Uma das marcas que nós encontramos de uma oração que não é centrada em nós, mas em Cristo, é quando nós aprendemos a orar por outras pessoas. Olha que o texto de Hebreus 7 fala sobre Jesus. Ora, aqueles são feitos sacerdotes em maior número, porque são impedidos pela morte de continuar. Este, no entanto, porque continua para sempre, tem o seu sacerdócio imutável. Por isso, também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Cristo Jesus está à destra de Deus Pai, e pelo fato dele estar vivo, ele pode interceder por nós. Ele compara outros sacerdotes que enquanto estão vivos, eles podem orar por nós. Mas quando eles morrem, já não tem a possibilidade
de orar por nossas vidas. A grande diferença é que Jesus continua para sempre, e o seu sacerdócio é imutável, e o que ele faz continuamente, vivendo sempre para interceder por eles. Nós então entendemos que uma prática, uma marca da oração cristocêntrica é quando nós temos o costume constante de interceder por outras vidas. Assumir o compromisso de interceder é reconhecer a nossa vocação em Cristo de sacerdotes. Olha o que diz o nosso historiador oficial da Igreja Presbiteriana. O princípio do sacerdócio universal dos crentes nos fala do grande privilégio que temos como filhos de Deus. Cada cristão é um sacerdote. Cada cristão tem livre e direto acesso à presença de Deus, tendo como único mediador o Senhor Jesus Cristo. Nós temos esse grande privilégio, essa grande responsabilidade, como o nosso irmão Giba colocou aqui no momento da sua oração, que nós temos o privilégio de chegar diretamente na presença de Deus, não por méritos nossos, mas pelos méritos de Cristo Jesus. Ou seja, somente aqueles que reconhecem o que Jesus fez na cruz em favor deles, têm esse acesso livre à presença de Deus. A partir desse momento, todo cristão, todo crente em Jesus, torna-se automaticamente um sacerdote. E como um sacerdote, tem a grande responsabilidade de interceder por outras vidas. Olha o que diz aqui em 1 Samuel 12, 23. Quanto a mim, longe de mim que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vós. Antes vos ensinarei o caminho bom e direito. O povo procura o profeta Samuel e pede a ele que intercedesse em favor deles. E a resposta do sacerdote Samuel é: pecaria eu deixando de orar por vós? Pecaríamos nós deixando de orar por outras pessoas? Cometeríamos tal pecado deixando de cumprir o nosso sacerdócio universal, que nós temos o direito e o dever de buscar a Deus em oração em favor de outros? Sermos cristocêntricos em nossas orações é entrarmos em uma guerra que nem é nossa, buscando uma solução que não será para nós. A oração cristocêntrica é você comprar a guerra de alguém. Não é a sua guerra, não é a sua luta, não é o seu anseio, não é a sua necessidade, mas nós assumimos a responsabilidade de interceder pelos outros. É compreender, por meio de nossas próprias limitações, que o outro precisa de nós. É entender o quanto nós precisamos de Deus, o quanto nós somos carentes da intervenção divina. Da forma que nós reconhecemos, nós olhamos para o outro e também reconhecemos que eles precisam de Deus. Automaticamente nós reconhecemos a importância e a necessidade de orarmos uns pelos outros. Não vamos assumir as guerras públicas de outros, mas dedicar-se nas lutas secretas, onde o embate maior acontece, na espiritualidade da oração. Você não vai guerrear fisicamente a guerra dos outros. Você não vai assumir a luta dos outros, mas você vai no lugar secreto, no embate maior que é necessário, que é na prática da oração de intercessão, aonde pessoas não irão conseguir guerrear sozinhas, aonde as pessoas não irão conseguir vencer as suas lutas, e nós teremos a responsabilidade, nesse lugar, de se colocar em oração por elas. A última mensagem dessa série: oração, o desafio da fé, o embate secreto da oração intercessora. O embate secreto da oração intercessora. Colossenses capítulo 4, verso 12 e 13. Colossenses 4, 12 e 13, diz assim: Saúda-vos Epáfras, que é dentre vós, servo de Cristo Jesus, o qual se esforça sobremaneira, continuamente, por vós nas orações, para que vos conserveis perfeitos e plenamente convictos em toda a vontade de Deus. E dele dou testemunho de que muito se preocupa por vós, pelos de Laodiceia e pelos de Hierápolis. Queridos, o capítulo 4
o apóstolo Paulo começa pedindo àquela igreja que eles perseverassem em oração, que eles continuassem buscando a Deus em oração, vigiando com ações de graças. Mas no mesmo contexto ele pede, também orem por nós, também façam súplicas em favor de nós. Ou seja, Paulo destaca dois tipos de oração: a oração pessoal, aonde eles irão interceder por eles mesmos, mas também a oração intercessora. Eles irão assumir um compromisso de orar pela vida do apóstolo Paulo. Olha o que esse comentarista diz: Paulo orava com os olhos abertos. Em que sentido? Ele ensina que nós devemos orar por nós, mas também olhando para a necessidade alheia. Nós nos apresentamos em oração, colocando a nossa preocupação, mas não fechando os olhos para a realidade de outros. Nós aprendemos a orar pelas nossas necessidades, mas também orar para que Deus possa suprir a carência de outros. É interessante que no final dessa carta, no texto que nós lemos, Paulo encerra a sua carta da prisão, destacando a importância daqueles que o apoiavam no ministério. Então, quando ele chega no final, ele começa a descrever pessoas importantes ao longo do seu ministério, pessoas que facilitavam a maneira que ele estava, apesar de estar preso, ele poderia abençoar outras vidas através do serviço dessas pessoas. E dentre esses homens, ele destaca Epáfras, o provável plantador da igreja em Colossos. Paulo destaca como escravo de Cristo e comprometido com a oração intercessora. Então, dentre esses homens, aonde o apóstolo Paulo destaca a importância de cada um deles, ele destaca a importância de Epáfras. Os historiadores e teólogos acreditam que Epáfras foi o fundador da igreja dos Colossenses. E ele tinha um compromisso muito grande como escravo de Cristo e também com o fato da oração. Olha o que diz F.F. Bruce. Ele luta com intensidade na sua oração por essas 3 igrejas locais, buscando a maturidade de caráter deles e a sua completa dedicação à vontade de Deus. Então esse homem tinha uma prática comum de oração, de intercessão por outras pessoas, para que eles pudessem ter a maturidade de caráter e pudessem viver a sua vida dedicada totalmente a Deus. Como marca do ministério de Epáfras, está a centralidade em Cristo, sendo chamado seu servo. O fato é que ele entendia, o fato de conhecer a Cristo o tornava um servo de Cristo, um escravo de Cristo. E o fato de ser um escravo de Cristo, com a centralidade em Cristo, Epáfras compra a briga da santidade de outros, intercedendo por eles. Olha o que diz Colossenses 4,12. Para que vos conserveis perfeitos e plenamente convictos em toda vontade de Deus. Queridos, Epáfras é o exemplo do servo centrado em Cristo, o qual assume o embate secreto da oração intercessora. É alguém que compreende a sua relação com Cristo e a necessidade que tem de orar, para que outras pessoas também se encontrem em Cristo e que outras pessoas possam aprender a viver a vontade de Cristo para cada uma delas. 3 lições para que você e eu possamos também, assim como Epáfras fez no passado, fazermos o nosso presente. O embate secreto da oração intercessora é movido pelo senso de pertencimento. Olha o que ele diz: saúda-vos Epáfras, que é dentre vós, servo de Cristo Jesus. Nós nos tornaremos pessoas que irão entrar nesse embate da intercessão, quando nós compreendermos que nós temos o senso de pertencimento. Primeiro, o apóstolo Paulo diz: servo de Cristo Jesus. A identidade firmada em sua relação com Cristo direciona o seu ministério. O fato é que nós precisamos ter esse senso de pertencimento, que nós somos de Cristo. A nossa vida pertence a Cristo. Ele tornou o centro da nossa existência. A partir desse momento, esta relação conduz a nossa história. Essa relação conduz as nossas atitudes. Essa relação conduz a maneira que nós servimos a Deus e as pessoas. E aí então ele vai dizer, que é dentre vós. Identificação com as lutas. Não. Se não aparecer lá, vocês me avisam, hein, igreja? Aí. Identificação com as lutas dos que o cercavam gera intensidade no serviço.
É interessante o apóstolo Paulo destacar: saúda-vos Epáfras, que é dentre vós. Ele pertence à realidade de vocês. Ele conhece o contexto de vocês. Ele sabe a luta que vocês têm, pelo fato que ele está vivendo a mesma realidade de cada um de vocês. O fato é que Epáfras, ele se coloca em oração e a intensidade no seu serviço, porque ele vive a mesma realidade que outras pessoas estavam vivendo. É interessante o quanto nós negamos isso no nosso dia a dia, o quanto nós não percebemos que há outras pessoas sofrendo as mesmas realidades que nós estamos sofrendo. Pessoas tendo as mesmas necessidades que nós temos, porque nós não temos o senso de pertencimento. Nós vivemos na mesma cidade, talvez trabalhamos no mesmo lugar, nós estamos no mesmo contexto, família, e parece que o meu problema é maior do que o outro. Mas quando eu tenho um senso de pertencimento, eu estou envolvido com esse grupo, aí sim, eu me coloco como alguém que intercede por eles. O serviço de Epáfras está enraizado na sua submissão a Cristo. Ele ora porque pertence ao Senhor. E o dever de todo cristão é a prática da oração. O fato que ele coloca-se em oração, porque ele pertence a Cristo, ele se relaciona com Cristo, automaticamente torna-se um dever dele a prática da oração. Queridos, o apóstolo Pedro vai dizer, o louvor foi bonitinho, né? Aí. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Fala a verdade que nos mais alegra ao ouvir essa passagem sois raça eleita. Deus escolheu vocês, nação santa, um povo de propriedade exclusiva de Deus. Esses são os privilégios. A responsabilidade, o sacerdócio real. A doutrina do sacerdócio universal, o qual ensina que todos os crentes em Jesus têm acesso a Deus em oração. E isso não deve ser desprezado. Todo cristão no sacerdócio real tem o livre acesso à presença de Deus. E nós não podemos abrir mão desse privilégio. Nós não podemos simplesmente abandonar a prática da oração. Nós somos convocados em Cristo para uma relação direta com Deus. E nós temos o dever de orar. E o sacerdócio não ora apenas por si mesmo. A oração de intercessão também é a oração por outras pessoas. A doutrina do sacerdócio universal também ensina que, como sacerdotes, é nosso dever apresentar outros em oração. Nós temos simplesmente o dever, como sacerdócio real, de orar por outras vidas. O serviço de Epáfras está enraizado em Colossos, Laodiceia e Herápolis. Então ele ora por todos eles, por saber que também pertence àquelas realidades. O fato que ele estava inserido entre aquele povo faz com que ele tenha uma grande responsabilidade de orar por aquele povo. Quando nós entendemos o senso de pertencimento, nós assumimos um compromisso de interceder por aqueles que trabalham com a gente, interceder pelas famílias que convivem ao nosso redor, interceder por aqueles que convivem na mesma casa que cada um de nós. Mas o apóstolo Pedro vai dizer ainda, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. A consciência de nossa dupla cidadania deve nos conduzir à prática da oração, para que a vontade de Deus seja feita, assim na terra como nos céus. O fato de pertencer a Cristo, de poder orar e saber que nós somos propriedade exclusiva dele, nós precisamos aprender a prática, para aquilo que Deus quer fazer, seja feito aqui na terra como nos céus. Queridos, iremos assumir a nossa posição de embate secreto da oração intercessora, quando tivermos mais consciência de nosso pertencimento a Cristo e a nossa comunidade local. Quanto mais entendemos que nós fazemos parte de um povo, mais entendemos que nós fazemos parte de uma família, parte de uma igreja, parte de um local de trabalho, nós iremos entender que por fazer parte, nós temos como responsabilidade de sacerdotes colocar em oração a vida de outras pessoas. Mais uma segunda lição desse texto. É fortalecido
pelo senso de importância e urgência. Olha o que diz o texto. O qual se esforça sobremaneira, continuamente, por vós nas orações, para que vos conserveis perfeitos e plenamente convictos de toda a vontade de Deus. Queridos, muitas vezes nós simplesmente deixamos de orar, porque nós não temos consciência que talvez aquilo seja importante demais e urgente demais. E quando alguém nos pede a oração, talvez quando a gente vá orar por aquele assunto, as coisas já tenham resolvidas ou simplesmente já tenham perdidas de uma vez por todas. Nós esquecemos que o fato de nós termos o privilégio de orar, isso torna-se então algo urgente e importante. É interessante quando a palavra aqui traduzida por esforça sobremaneira, a palavra é agonizomai, lutar, empenhar-se intensamente, travar uma batalha. É onde vem a palavra agonia. O fato que Epáfras colocava-se de uma forma de agonia na presença de Deus. Ele entendia a importância daquilo que ele estava fazendo. E ele se esforçava sobremaneira para que ele pudesse interceder por outras pessoas. Porque ele reconhecia a necessidade, a importância e a urgência. E o verbo usado para esforçar-se é o mesmo usado em relação à luta dos atletas nas competições. Ou seja, aquele que dá o máximo de si mesmo. Aquele que deseja fazer o melhor. Aquele que precisa simplesmente dar o tudo que pode para que ele possa alcançar o seu objetivo. E aí, então, nesse contexto, ele é alguém que agoniava e se esforçava como um atleta para que pudesse interceder por outras vidas. Somos motivados a tal esforço apenas quando temos noção da urgência e da importância de algo. Enquanto nós não tivermos o senso de importância e urgência, nós não teremos o esforço sobremaneira. É interessante o quanto que nós corremos atrás quando sabemos que a loja vai fechar. Nós corremos atrás quando o limite do horário está chegando no final. Nós corremos atrás quando percebemos que se não resolver naquele momento, nós simplesmente iremos perder a oportunidade. E é exatamente quando nós temos consciência da importância e da urgência, aí sim nós iremos nos colocar em oração. E ele diz assim, continuamente. Paulo acrescenta a qualidade de perseverante à prática de Epáfras, aqui usada como expressão em todos os tempos. O fato que ele se esforçava sobremaneira, não apenas no momento específico, mas em todos os tempos, seja qual fosse a circunstância, o momento, qual a situação que estivesse enfrentando, ele permanecia orando em favor daquelas igrejas. O fato é que muitas vezes nós oramos apenas um momento, apresentamos diante de Deus, mas não continuamente, não em todos os tempos. Quando algo parece mais importante para nós, mais urgente para nós, nós tiramos o caderninho da intercessão de lado e voltamos para os nossos pedidos. E aí, mais uma vez, nós deixamos de ser cristocêntricos e colocamos a nossa vida no centro. Queridos, observem que destaca onde é a luta de Epáfras, no embate secreto da oração. Aonde que ele se esforça sobremaneira, aonde ele coloca-se continuamente na prática da oração. Então o apóstolo Paulo vai destacar que todo o esforço de Epáfras não era apenas para servir as pessoas, mas continuamente na sua prática da oração. Queridos, o que seria tão importante e tão urgente nesse contexto que fazia Epáfras orar continuamente? Olha o que diz F.F. Bruce. Ele luta com intensidade na sua oração por essas 3 igrejas locais, buscando a maturidade de caráter deles e a sua completa dedicação à vontade de Deus. O que se torna tão urgente, tão importante? Aquelas pessoas conhecerem a Deus profundamente. Aquelas pessoas experimentarem uma relação íntima e transformadora com Deus. Aquelas pessoas não terem uma circunstância, não terem apenas uma situação resolvida, mas experimentarem uma relação mais íntima e mais próxima com Deus.
não é uma bênção circunstancial que nos dará o senso que precisamos, mas um ardente desejo de que outros vivam convictos que Deus deseja deles. Queridos, não é uma pessoa pedindo para você, viu, eu estou uma decisão amanhã, ora por mim. Isso não vai dar para nós um senso de importância e urgência. Estou com uma dor de cabeça agora, você tem como orar por mim? Não vai dar para nós um senso de importância e de urgência. Estou com uma crise lá em casa, você pode orar por mim? Não. Mas quando nós entendermos que nós iremos colocar em oração para que aquela pessoa experimente qual é a vontade de Deus, aí sim, nós saberemos a importância e a urgência. Não é apenas uma cura circunstancial, não é apenas uma necessidade que vai ser suprida, mas é entender que aquela pessoa pode ter uma relação pessoal e íntima com Deus. O objetivo da intercessão é o crescimento espiritual, não apenas o alívio das circunstâncias da vida. Queridos, não é simplesmente ter um alívio de uma situação, mas é ter um crescimento espiritual. Então, quando nós entendemos que alguém está em crise, entenda que você não vai apenas orar para que aquela crise passe, mas que aquela pessoa compreenda a profundidade, a altura e a largura do amor de Deus. Que aquela pessoa compreenda que Deus tem algo importante para fazer na vida dela. Que ela possa entender qual é a vontade que Deus tem para realizar. Epáfras tinha essa consciência. Ele pastoreava aquelas igrejas. Ele intercedia por elas, com o objetivo que elas compreendam qual é a vontade de Deus. Mais uma terceira lição desse texto. É transparecido pelo senso de comprometimento. Dele dou testemunho de que muito se preocupa por vós, pelos de Laodiceia e pelos de Hierápolis. É interessante que quando nós entendemos a importância da oração intercessora e nos envolvemos nesse embate, isso não vai ficar escondido na nossa vida. Isso passa a transparecer para outras pessoas o quanto nós estamos comprometidos com Deus, com Cristo e com elas. Elas passam a perceber na nossa vida o quanto a oração de intercessão é algo importante. E simplesmente elas passam a confiar a nós. E assim elas começam a compartilhar conosco. E nós só assumimos o compromisso de interceder por elas. Mas aí surge um grande problema. Uma das maiores inseguranças que temos ao compartilhar nossas dificuldades é temer que elas não se transformem em orações. Quando nós não transparecemos o compromisso que nós temos com a oração de intercessão, as pessoas não compartilham com a gente, porque tem medo que aquele pedido, aquela situação transforme-se em fofoca, transforme-se em comentário, transforme-se em julgamento. Mas tem um segundo detalhe. Infelizmente, muitos de nós tornam-se divulgadores dessa possibilidade, impedindo a oportunidade do compartilhar. Sabe por que muitas mulheres não vêm no grupo de mulheres? Porque outras dizem, vai virar fofoca se você compartilhar. Sabe por que muitos homens não participam do grupo de homens de oração? Porque se você compartilhar o seu problema, outros vão fofocar do seu problema. E aí nós tornamos divulgadores de uma possibilidade daquela situação se transformar numa crítica, num julgamento, numa fofoca. E nós simplesmente permitimos que outras pessoas deixem de experimentar o poder de oração, de intercessão, porque nós julgamos uma possibilidade e não uma realidade. E aí nós precisamos aprender, queridos, que essas duas realidades têm que sair da nossa vida. E simplesmente passarmos o senso às outras pessoas de comprometimento. Eu falo com você sobre a minha vida, porque eu confio que você vai orar por mim. Eu compartilho com você o meu problema, porque eu sei que a minha situação vai ser apresentada diante de Deus em oração. Eu tenho certeza porque eu olho para você e percebo alguém comprometido com Cristo, como servo de Cristo, e você vai comprar essa briga por mim. E você vai orar pela minha vida. Olha o que John MacArthur comenta. Seus esforços fervorosos, orações agonizantes e sua paixão sincera para a maturidade de seu povo, deve ter muito encorajado Paulo e toda a sua equipe de servos. O texto diz, e dele dou testemunho.
O fato que não era uma palavra de Epáfras, mas era uma palavra sobre Epáfras. Não era um testemunho pessoal de Epáfras, era um testemunho alheio sobre Epáfras. O fato é que o apóstolo Paulo está dizendo, dele eu dou testemunho, eu vejo a agonia que ele ora por vocês, eu vejo a perseverança que ele tem por vocês em oração, é algo perceptível na vida de Epáfras. Sabe o que eu imagino nesse texto? Paulo conheceu Epáfras, foi apresentado para ele, e compartilharam sobre a igreja que estava acontecendo, e ele se ajoelha em oração. E quando Epáfras começa a orar de maneira intensa e agonizante por aquela igreja, eu imagino que Paulo naquela hora ele abre os olhos e começa a admirar Epáfras intercedendo. Ele começa a admirar a profundidade da oração e a preocupação que ele tinha com outras pessoas, o quanto aquilo movia o coração de Epáfras em oração. Porque era um compromisso que ele tinha de esforço fervoroso, de oração agonizante em favor daquela igreja. Queridos, ele diz, muito se preocupa por vós. Essa expressão indica zelo profundo, algo firmado em um sentimento de compaixão. Ele se preocupa com vocês. Ele se importa profundamente com vocês. Ele tem tanto zelo pela vida de vocês, que ele se coloca em oração, na presença de Deus. Lembrando que ele era um deles. Compaixão só acontece quando há uma decisão de envolver-se. O fato é que nós muitas vezes não temos o senso de comprometimento, porque nós não nos envolvemos com as pessoas. Nós não nos relacionamos com elas, nós não queremos conhecer a profundidade da dor, da carência, da necessidade do outro. Mas ele simplesmente, por ser entre eles, ele tinha consciência. Mas preste atenção numa coisa, envolvimento não significa assumir a frente da batalha. O problema continua sendo do outro. Quem deve resolver as lutas é ele. Quem precisa tomar decisões é ele. Quem precisa mudar atitudes é ele. Nós não assumimos o lugar do outro na batalha física. Nós não colocamos no lugar de batalha na realidade da vida. Nós não iremos assumir isso. Não tomar para si o problema. Nós começamos a ouvir o problema dos outros e aí simplesmente começa a doer o nosso corpo. Começa a doer nós começamos a sentir que nós estamos passando por aquilo, nós simplesmente achamos que, eu vi que, sabe aquela história assim, infarto começa com uma dor no braço, você sai do culto já doendo o braço, não é isso, você não vai assumir o problema do outro, não é impedir a maturidade do outro. É impressionante o quanto nós começamos a orar, mas a gente quer assumir também a responsabilidade no lugar do outro, e não permitimos que o outro amadureça, não é poupar o outro do enfrentamento, não é ele que vai enfrentar aquela dor. É ele que vai ter a responsabilidade. O problema é dele. Não é ocultar a necessidade do comprometimento do que sofre. Tudo bem, continua na sua vida que você está levando errado. Continue fazendo as mesmas coisas, que eu vou orar pelo seu casamento. Eu vou orar pelos seus filhos. Eu vou orar pela sua família. Eu vou orar pela sua vida financeira. Continua do mesmo jeito que você está. Mas eu vou assumir um compromisso de orar por você. Não é isso, queridos. É simplesmente entender que o outro vai sofrer. Não é simplesmente ocultar que o outro tem necessidade de mudanças. Envolver-se é demonstrar ao outro que estamos segurando a outra ponta da corda em oração. Isso é envolver-se em oração. É dizer assim, querido, querida, você tem que resolver o seu problema. Mas vá com segurança. Vá na certeza que eu estou aqui intercedendo por você. Vai na certeza que eu estou pedindo para Deus cuidar de tudo. Pode ir lá que tenha certeza que eu não vou estar com você, porque é você que resolve. Mas saiba que eu estou aqui intercedendo. É dar a segurança àquele que sofre, de que tem alguém lutando junto com ele em oração. Olha o que diz Wayne Wisby. Parece lá. Contudo, ele preocupava-se também com os santos das cidades circunvizinhas, não apenas com os colossenses. Isso é amor cristão. Ele era do meio da igreja dos colossenses, mas ele se preocupava com as igrejas de Laodiceia e Herápolis. Mostra exatamente a preocupação de alguém que tem amor cristão. Aí nós entendemos
Isso nos aponta algumas realidades da intercessão. Primeiro, Deus estende a mão onde não podemos tocar. Quando nós intercedemos por alguém, Deus estenderá a sua mão onde nós não podemos tocar. Deus transforma onde nada conseguimos fazer. Eu olho pessoas pedindo oração por mim e eu falo, mas eu não posso fazer nada. Eu posso orar. É entender que não conseguimos fazer, mas Deus transforma. Deus chama aqueles que não podem nos ouvir. Muitas vezes nós queremos que pessoas conheçam a Deus, mas essas pessoas nós não temos acesso a elas. Talvez sejam amigos nossos, mas nós não temos a liberdade de convidá-los a Cristo Jesus. Mas nós temos a necessidade de orar por eles, porque Deus pode chamar aqueles que não nos podem ouvir. Deus guarda aqueles que não podemos proteger. Quando nós estamos intercedendo pelos nossos filhos, ao longo do dia nós não podemos protegê-los, nós não podemos abraçá-los, nós não podemos cuidar deles, mas pela nossa oração, nós sabemos que Deus está guardando a vida deles. Nós sabemos que há pessoas que nós não temos como resolver situações, mas nós podemos orar para que Deus guarde cada uma delas. Deus adentra aonde nós não podemos chegar. Queridos, quando nós entendemos a oração, aquilo que nós fazemos transparece às pessoas. E nós simplesmente assumimos um compromisso de orar por elas. Nós não iremos assumir a briga publicamente por elas, mas a luta, o embate da oração intercessora, assim nós o faremos. E simplesmente nós iremos saber que Deus vai estender a mão onde não podemos tocar. Deus transforma o que não conseguimos fazer. Deus chama aqueles que não podem nos ouvir. E Deus guarda aqueles que não podemos proteger. E Ele adentra onde nós não podemos chegar. O embate da oração intercessora é movido pelo senso de pertencimento. É dentre vós. Quando nós entendemos que nós pertencemos àquele grupo, nós temos que assumir o compromisso de orar por eles. É fortalecido pelo senso de importância e urgência. Muito mais do que alguém receber uma cura, um livramento, uma palavra, uma dor de cabeça que some, é saber que ela precisa conhecer a Deus. E isso é urgente. Isso é profundamente importante. E saber que quando nós assumimos o compromisso, é transparecido pelo senso de comprometimento. E nós iremos perceber quantas pessoas vão se aproximar da gente e vão dizer, você pode orar por mim? Você pode colocar isso em oração? Você pode levar na sua igreja e pedir às pessoas que orem por mim? Você pode, eu sei que tem um grupo lá e você simplesmente sabe que eles estão orando, você pode colocar isso e pedir a Deus que cuide da realidade do que eu estou passando? Aí sim, queridos, nós iremos entender a importância do comprometimento com a oração. Que Deus nos ensine e nos levante como Epáfras nessa prática da oração intercessora, que é uma das maneiras que nós não iremos colocar a nossa vida no centro, e Jesus continuará sendo o centro das nossas orações. Quero convidar você para orarmos. Ao longo do mês nós ouvimos sobre isso. Ao longo do mês nós aprendemos sobre isso. Mas não devemos ser ouvintes negligentes da palavra, mas sermos operosos praticantes. E precisamos, como uma das mensagens nos ensinou, colocar um jardim de oração, um lugar secreto, um lugar que nós iremos nos colocar, centralizando em Cristo, apresentando as nossas necessidades, mas também colocando a vida de outros em oração. Pai, a Tua igreja ora, a Tua igreja assume o compromisso a Deus, nesse privilégio de sermos sacerdotes, sacerdócio real do Senhor, ó Pai. Homens e mulheres que em Cristo Jesus têm livre acesso à Tua presença, não por méritos nossos, não por meios humanos, mas por meio de Cristo Jesus, aquele que se entregou por nós numa cruz, pagou o preço necessário para que pudéssemos, a Deus, sermos reconciliados contigo, e assim ressuscitou, está à destra do Senhor, ó Pai, e assim vivo, ó Deus, como está, pode interceder por nós junto ao Senhor, ó Pai. E assim nós cremos, ó Deus, que podemos falar com o Senhor por meio dele. Nós cremos que o Senhor ouve a nossa oração. E assim, ó Deus, tantas vezes estamos tão preocupados com a nossa própria realidade, que centralizamos a oração em nós. Mas aprendemos ao longo desse mês que a oração é focada, centrada em Cristo. E quando assim está, nós aprendemos a orar, a pedir por nós mesmos. Aprendemos a apresentar as nossas orações.
E assim, ó Deus, temos a certeza que somos cuidados pelo Senhor. Mas sabemos, ó Deus, o quanto nós somos egoístas, o quanto nós somos presos à nossa realidade. E não temos conta, não percebemos que nós fazemos parte de uma comunidade, de uma família, de um local de trabalho, de amigos, ó Deus, em tantas áreas da nossa vida. E assim entendemos, ó Deus, a necessidade, a importância e a urgência de interceder por essas vidas. Nos ensine, Deus, a orar por aquelas pessoas que nós encontramos, as pessoas que nós convivemos, pessoas, ó Deus, que o Senhor tem já alertado a nossa vida sobre a realidade que elas estão passando, que elas estão vivendo, para que possamos orar por elas, para que elas experimentem qual é a vontade do Senhor sobre elas, ó Pai. E assim possamos assumir, ó Deus, esse embate da oração intercessora, sabendo, ó Deus, que nós não iremos assumir as lutas pessoais delas, mas iremos assumir o compromisso de interceder por elas em meio às lutas, ó Pai. Abençoe-nos, ó Deus, como igreja, para que como igreja possamos assumir o compromisso da intercessão, e assim, Deus, vendo mais vidas se rendendo aos Teus pés, mais vidas assim aceitando o nosso convite de caminhar contigo, de entregar o coração ao Senhor, ó Pai, de vermos vidas transformadas, famílias restauradas, corações convertidos ao Senhor, pessoas sendo curadas, pessoas sendo, ó Pai, abençoadas pelo Senhor, ó Pai. E assim, ó Deus, tendo a certeza, ó Pai, que quando assumimos o compromisso, isso vai transparecer, e essa igreja será conhecida como uma igreja que intercede, uma igreja que ora em favor uns dos outros, ó Pai. Abençoe o Teu povo, nos ensine a colocar em prática a oração, para que o nome do Senhor seja honrado e glorificado em cada bênção derramada, porque saberemos que não foi sorte, não foi o acaso, não foi apenas a coincidência, mas foi a mão do Senhor, foi a graça, a misericórdia, a fidelidade do Senhor, respondendo cada uma das nossas orações. Que assim seja sobre a Tua igreja, é o que nós lhe pedimos em Cristo, o nosso Senhor, e nele nós centramos toda a nossa vida, a nossa existência, a nossa reconciliação contigo. Por ele, nosso Senhor, é que nós oramos e agradecemos. Amém. Queridos, já compartilhei com a igreja de manhã,